Bem, para quem não sabe, eu tenho dois filhos e eles têm 4 anos de diferença um do outro. O mais velho hoje tem 6 anos. Quando o mais velho nasceu, pais de primeira viagem, né? A gente tava com muita alegria no coração por ter um bebezinho em casa, toda aquela coisa de saber que ele está crescendo, aprendendo as coisas. É claro que eu tô falando aquela parte legal, né? Prazerosa da primeira infância do bebê. Mas a gente sabe que tem muitos desafios, muita coisa que é terrível quando acontece. Não só para as mães, né, mas também para os pais, que ali, às vezes, na expectativa de não poder ajudar algum episódio materno, a gente fica sem ação, né? Mas tirando essa parte, que graças a Deus ela fica para trás, eu queria contar para vocês uma coisa muito interessante que a gente viveu logo nos primeiros meses do Pedrinho. A Paulinha comprou um livrinho que no meio do livrinho tinha um fantoche que você enfiava a mão e aí ia contando uma historinha, passando as páginas e aquele fantoche ia se movendo no meio do livro. E desde o primeiro dia que ele chegou lá em casa, quando a gente ia fazer oração para dormir e tudo mais, a gente pegava aquele livrinho e contava a historinha para ele, movimentando o bichinho. E eu me lembro do texto do livrinho decorado na cabeça. Era mais ou menos assim: agora me deito para dormir. Oro a Deus para cuidar de mim. Preserva-me seguro durante a noite e acorda-me com a luz da manhã. Amém. Só isso. E o bichinho mexendo, né, dizendo tchau pro bebê. Gente, passou um tempo, uns 3 meses, e eu reclamei com a minha esposa, porque a gente fazia isso todo dia. Eu falava assim: nossa, mas a gente vai fazer isso toda noite, ele não tá nem prestando atenção no que a gente tá fazendo. Será mesmo que precisa disso? E a mãe, sabiamente, chegou pra mim e falou: olha, você não faz ideia do que ele está entendendo já. Ele está absorvendo muitas coisas. O Espírito Santo se comunica com ele. De alguma forma, ele está absorvendo. E aí, alguns meses depois, ele devia ter uns 5, 6 meses, nós fomos visitar a avó dela e a gente esqueceu esse livrinho em casa. E quando a gente foi fazer o culto e não tinha esse livrinho, esse garoto entrou em desespero. Porque aquele momento para dormir, aquela oraçãozinha que ele fazia, que era parte dele, não estava acontecendo. Resumindo, a gente nunca mais saiu de casa sem esse livrinho. E o mais interessante é que é o mesmo livrinho desde que ele nasceu e já são 6 anos e a gente está usando o mesmo livrinho tanto para ele quanto para o Joãozinho. E é muito legal porque eu tenho certeza que esse livrinho foi uma das bases para que a espiritualidade dele se desenvolvesse, para que o relacionamento dele com Deus, aquela fé simples, pudesse ter espaço para crescer. Aquelas coisas que parecem bobas, ridículas, mas que têm a ver com o mundo espiritual, elas fazem todo sentido lá na frente. Mesmo que a gente ache que ele não está percebendo, mas as crianças estão absorvendo. E é uma plantinha, é uma sementinha que a gente planta no coração deles e que o Espírito de Deus vai fazer a obra disso brotar. Então, se você está achando que tem alguma coisa na vida espiritual do seu filho que você faz e que não está dando resultado nenhum, ore a Deus. Tenha certeza de que o que você está fazendo foi Ele quem mandou fazer e continue, porque uma hora aquilo vai florescer. Essa é a obra que nós temos como pais de maior importância nesse mundo. Não existe outro trabalho mais importante do que a gente fazer essas coisas que muitas outras pessoas acham ridículas. Por isso, essa semana, lembre-se, se você tem alguma coisa que você faz pelo seu filho de cunho espiritual, isso não pode morrer. Continue fazendo isso. Deus vai te abençoar grandemente com os frutos que vão aparecer no futuro. Tá bom? Tenha uma excelente semana.
Me lembro da história decorada. Era mais ou menos assim. Agora me deito para dormir. E agora, como é? Agora me deito para dormir.